Ok, agora é que já estamos. Muito Magda. bem. Olá, Filipe. Olá, Magda. Então, bem-vinda aqui ao podcast Líderes Inspiradores. E o que me vou convidar tem mesmo isso, porque eu acho que a tua história é realmente inspiradora, não é? Aquilo que tu passaste e agora que estás com 50 anos, portanto, estás aqui no meio, na meia-idade, não é? O que é É fantástico. verdade. E, portanto, olha, Estão a ser uns 50 anos fantásticos. Quero brutal. agradecer o convite. Boa Nada. tarde. Isto é, de facto, mais uma experiência nova para mim e cá Sim, estou. sim. E tens vivido algumas ao longo da tua vida, não é? E esta é mais uma, não é? Que É vais mais uma. ultrapassar com toda a certeza. Olha, lanço-te aqui uma pergunta que normalmente faço no início a todos os convidados, que é como é que tu estás a ver a atualidade como ser humano e parte integrante da sociedade? Como é que tu estás a ver tudo isto que nos aconteceu, a nível de pandemia, toda esta mudança? Como é que tu estás a ver isto tudo? Olha, eu acho que eu tenho tido uma forma diferente de ver isto porque quando converso com as outras pessoas eu sinto que é diferente. Eu acho que posso identificar aqui 3 tipos de impactos: pessoal, profissional e social. Certo. Ao nível pessoal, eu só posso dizer que eu estou bem, porque mal está quem perde pessoas com a pandemia, quem fica doente e tem impacto. Por isso, aquilo que eu digo às pessoas, eu estou bem, eu estou bem. Do ponto de vista pessoal, não sinto nada. Estou privada de algumas questões, estou privada de fazer algumas coisas e esqueço-me que não posso fazê-las, como ir ao café, se for Sim. passear e não posso fazer, ou dizer cá em casa vamos dar uma volta, mas de facto acho que estou bem, porque estou a passar por tudo isto de forma serena e sem que haja impacto na minha saúde mental, nem da minha família, nem de todos aqueles com quem eu privo e que eu tento mostrar que se olharmos para as coisas de forma relativa, estamos bem. Estamos Sim. bem. Do ponto de vista profissional, aquilo que eu sinto é que o trabalho está a mudar. O trabalho está a mudar, toda a vida profissional está a mudar e acho que todos nós que trabalhamos ou por conta própria ou por conta de outrem, temos que pensar que vamos ter que nos adaptar. Porque, do ponto de vista da empresa, aquilo que eu sinto é que a tarefa hoje é mais do que nunca é uma tarefa. E ela pode ser feita, e está percebido agora que ela pode ser feita por alguém ou por um conjunto de pessoas que eu não conheço. Do ponto de vista do empregador, eu acho que o empregador ganhou para algumas pessoas ganharam alguma vida pessoal porque acham que estar em casa lhes dá a hipótese de cortar com o trabalho às 6, embora eu acho que isso não seja assim. Aquilo que eu sinto é que o corte entre a vida pessoal e a vida profissional esbateu-se dentro de casa. Há muita gente a trabalhar para além das 6 da tarde, a começar muito cedo. Há muita gente que perdeu a noção de quando é que começa uma coisa e quando acaba outra. E eu que tenho a sorte de ir trabalhar para o escritório diariamente, às vezes olho para a deslocação casa-trabalho, trabalho-casa, como um momento em que eu de facto estou a fazer o reset daquilo que acabou e estou a começar outra fase do meu dia. Costumo dizer, vou para o segundo turno, vou para o segundo turno. E por isso, a maior consciência do ponto de vista profissional é que, de facto, nós ou como entidade empregadora ou como empregados, temos que perceber que a vida vai mudar. A vida vai mudar. E mais do que nunca, quem gera uma empresa percebe que a estrutura de custos mudou e que ela pode ser encarada de forma diferente. E por isso, nós que queremos ser o recurso escolhido pela empresa, devemos tornar-nos válidos. E eu não gostava nada de perder a minha cara, deixar de ser a Magda e passar a ser uma tarefa. E por isso, aquilo que eu desafio as pessoas é tornem-se presentes. Não podendo estar na empresa, tornem-se presentes. Porque o mundo do trabalho vai, de facto, mudar. E as vendas, que é a área onde eu trabalho, também é uma área que está a mudar muito. Estamos a fazer vendas, o pior não. A questão é que estamos a fazer as vendas de uma forma muito diferente. E por isso é possível fazê-las. É possível fazê-las. Do ponto de vista social, nós somos seres sociais e fomos privados daquilo que mais gostamos, que é de estar uns com os outros. E eu acho que isso, para quem é adulto, ou para quem tem a idade que eu tenho, como acabaste de dizer, com 50 anos, a vida social ela foi adiada um bocadinho. Eu tenho 3 filhos, um deles com 20 anos, e eu acho que para esses
a vida mudou muito, porque às vezes a brincar eu digo-lhe, não sentes falta de tocar numa rapariga, não sentes falta de abraçar uma rapariga, porque ele tem o direito de namorar aos 20 anos. Claro, E ele não está a fazer isso, ele não está a fazer isso. E por isso, socialmente, essa faixa etária, para mim, é uma faixa etária que está a sofrer muito. Da mesma forma que os pequeninos que têm que aprender a ler, que têm que estar na escola, numa primária, também acho que aí o social, que lhes faz muita falta para crescerem como indivíduos, também lhes está a fazer muita falta. Agora, nós adultos, nós daqui a 10 anos, quando olharmos para trás, não nos vamos lembrar de que foi muito, que foi um ano ou que foram 2. Temos que criar momentos sociais com quem gostamos de facto. E não acho que seja, volto à minha frase inicial, para mim não está a ser assim tão complicado. Custa-me ver a empresa sem ninguém, custa-me não poder ir jantar com os meus amigos, mas podia ser muito pior se eu perdesse alguém querido, se eu tivesse alguém doente. E por isso acho que esta pandemia temos que ser positivos e temos que a encarar de forma positiva. Boa. Portanto, digamos, trazer a humanização agora até para uma vertente mais digital, como tu dizes, não é? Trazer aqui a parte da humanização, que é tão importante a nível social, esta interação. Ok, muito bem. Agora, outra pergunta que eu te gostava de fazer. Há quantos anos tu estás na Nós? Também ainda não sei. Eu estou na Nós, nesta casa que é a minha segunda casa. Sim. Porque eu tenho a minha casa de família e tenho outra casa que é Nós. Estou lá desde 1998, ou seja, há 23 anos. Não tenho outra forma se não chamar casa. Sim. Acho que, como nós dizemos a brincar, já faço parte do mobiliário. Aquela casa é um bocadinho minha. Acredito que sim. Há 23 anos. E depois, aconteceu aqui em 2014, não é? E é aqui que eu acho que a tua história também ganha inspiração. Aconteceu algo que mudou um bocadinho a tua vida, mudou a forma como tu vês a vida. É verdade. O que é que aconteceu? Em 2014 comecei a ter sintomas que foram, deixava de falar durante o dia e muita dificuldade a andar, até ter momentos que não conseguia andar. E procurei muito, tive que procurar com os médicos e descobri então que tinha esclerose múltipla. A esclerose múltipla, sendo uma doença degenerativa, na maioria das vezes ela é tratada logo com medicação. E era algo que eu não queria. Tive a sorte de encontrar um médico fantástico, um médico que me entendeu, ao qual eu pedi, não vou tomar medicação até um determinado limite e deixe-me procurar outras formas de procurar a cura, e ele acordou comigo, sim, sem mais uma lesão. Enquanto as lesões não aumentassem, eu não tomaria medicação. Descobri que a alimentação e o exercício eram fundamentais. Muitas histórias nos Estados Unidos de sucesso e pelo mundo todo mostram que ter algum cuidado com a alimentação, regenerar a nossa parte digestiva, a parte do intestino, nos vão ajudar, e o exercício também, porque ao contrário do que eu pensava, infelizmente, não sabendo, achava que alguém que me dissesse que tendo esclerose múltipla só lhe apetecia ficar deitada, eu achava que a pessoa era preguiçosa e que era uma pessoa que não tinha força de vontade, sendo eu uma força da natureza, achava que ela não estava a conseguir controlar, e eu depois percebi na primeira pessoa que de facto a doença é aquilo que nos pede é para ficar quietos. Quietos não dói nada, quietos estamos bem. Mas não o fiz, contrariei-me, comecei a correr, fiz o ano passado, a 18 de outubro, uma maratona, que era um marco para mim nos 50 anos, que para quem há uns anos atrás deixou de andar, ou quase deixava de andar, foi uma vitória grande. Brutal. E percebi também que se calhar todo o caminho que eu fiz podia ser um caminho que eu podia levar aos outros. Boa. E então fui estudar, inscrevi-me num curso nos Estados Unidos, fiz um curso online e fui aprender sobre nutrição, e hoje estou a lançar devagarinho uma marca minha. Sou health coach e estou a tentar acompanhar, já tenho cerca de 26 pessoas que acompanho. Brutal, muito bom. Regularmente, algumas delas apenas para perder peso, outras delas já com doenças, e tenho pessoas com problemas oncológicos, tenho pessoas com diabetes, e está a ser um desafio, e estou a descobrir
uma vida nova, uma vida que paralelamente à da nós, que é uma vida que também me enche muito. Gerir pessoas a nós fez de mim um ser humano melhor. Eu percebi... Magda, como é que tu aí, quando soubeste a doença e essa tua transformação interna, não é? Essa consciência de que temos limitações e que somos finitos, não é? Tudo isso, toda essa tua aprendizagem, qual foi o impacto que isso teve na tua equipa? Como é que tu mudaste a forma de falar com as pessoas? Mudou alguma coisa ou não? Sim. Primeiro, tive 2 chefes fantásticos, um chefe direto e um administrador, que entenderam perfeitamente aquilo que era a minha doença, e que o chefe direto, eu estava numa reunião e quando eu não conseguia falar, bastava olhar para ele e ele agarrava na reunião por mim e ninguém notou, nunca deixei de trabalhar, trabalhei sempre, a maioria das pessoas que trabalham comigo não notou, ficou a saber depois, já eu estava curada quando eu finalmente consegui falar no assunto. E no dia a dia eu apercebi-me, eu já acho que sou uma chefe próxima, que se zanga também, que há algo intolerante a algumas coisas também, mas que eles dizem que a cara diz logo tudo. Ainda hoje um dos meus colaboradores dizia, mas se isso aconteceu, ele olhou para ti e percebeu. Mas sendo próxima, eu percebi que eu tinha que parar e tinha, mais do que nunca, olhar para a pessoa que estava à minha frente. E como líder de equipas, eu sempre achei que eu adaptava a minha gestão a cada uma das pessoas. Mas depois disto, mais do que nunca, eu entendi, eu tentei entender e procuro entender o porquê da pessoa que está mais parada, da pessoa que será que era a tal preguiça que eu achava ou será que ela tem alguma coisa por trás? Então, isto tornou-me mais próxima e tornou-me, acima de tudo, eu que era uma pessoa com uma dificuldade enorme de dar um abraço, porque sempre achei que a minha privacidade não podia ser exposta mostrando este tipo de sentimentos. Hoje, até com a pandemia, tenho pessoas que me dizem, está doida para me dar um abraço. Eu percebi que nós somos muito mais do que aquilo que às vezes mostramos. Eu já tentava ser próxima, mas acho que a doença fez com que eu tivesse a capacidade de escuta ainda maior e fazer uma coisa que eu acho que eu tinha muita dificuldade em fazer, que é limpar a minha cabeça de preconceitos cada vez que eu falo com alguém e olhar para a pessoa exatamente por aquilo que ela me mostra que é. Não é? Porque muitas vezes eu assumia logo que eu já sabia tudo. Eu já vi 10 clientes, já vi 20, já vi 100. Vendedores, já vi mais de 100. Então, ele está a ter aquele comportamento que eu já sei qual é. E eu hoje não faço isso. Eu hoje apago aquilo que eu sei e dou a hipótese à pessoa dela começar de novo. E a vida tem-me mostrado que se calhar encontro muita coisa que eu não via antes porque eu tinha preconceitos. Preconceitos no sentido de ideias pré-concebidas. Não é? Tornaste-te mais consciente, não é? Tornaste mais consciente do outro, não é? Muito mais consciente do outro. E começaste a separar, se calhar, o comportamento da pessoa, para começares a ver a pessoa, não é? Ou seja, o comportamento... Sim. E dei-me a hipótese a mim mesma de querer estar mais próxima e de usufruir. Se calhar o não querer estar próxima é uma forma de defesa para nós também, não é? Quando nós gerimos muitas pessoas, nós não nos queremos envolver. E eu hoje... Fomos uma máscara, não é? Fomos uma máscara. Agora exatamente. Eu hoje acho que cada vez mais, e tenho uma colega de trabalho que me diz, tu ganhaste muito ao mostrar quem tu és. E, de facto, a doença fez-me isso. Também a idade também ajuda, porque, de facto, nós, a partir de certa altura, pelo menos eu senti que eu quero ser mais eu, não quero esconder, não me importa já se a pessoa vai gostar de mim ou não, importa-me que eu seja eu própria, que eu seja sincera e que a pessoa veja quem de facto eu sou. Sim. E isso tornou-me, como líder, uma pessoa muito mais próxima das minhas pessoas. Aliás, nós, no início desta pandemia, da primeira vez que fomos para casa, eles todos sabem que o desporto e a alimentação são coisas que eu prezo. E uma das coisas que nós fizemos, quando fomos em março, todos para casa, às 8 da manhã, juntávamos-nos numa chamada e onde quer que cada um tivesse, uns corriam, outros andavam e nós estávamos à conversa.
o grupo, como era às 8 da manhã, o grupo foi diminuindo e acabamos por ficar só uns 6 ou 7, sempre os mesmos, mas essa ação tornou-nos muito mais próximos. Depois, ao meio-dia e meia, do meio-dia e meia à 1, a equipa voltava-se a juntar e voltávamos a fazer uma caminhada. E eu acho que eu só consigo fazer isto hoje, porque se fosse há 10 anos atrás, eu não teria feito, não teria percebido a importância que tem uma ação destas para todos nós e que nos tornou próximos. E do ponto de vista alimentar, eu hoje estou a comer e as pessoas no refeitório perguntam-me, eu estou a fazer bem, eu estou a comer como deve ser. É engraçado que os dois mundos misturam-se um bocadinho na nós, se bem que eu faça depois o corte da parte profissional do que é a outra função a partir da noite. Sim. E ao fim de semana, não é? Que é onde eu depois de facto exerço aquilo que eu sou na minha segunda vida, como eu digo agora, que agora tenho 2 vidas, tenho vida dupla. Olha, e a tua equipa, o impacto que teve foi brutal, provavelmente em proximidade, em compromisso, em união, não é? Eu acho que sim, acho que ganhamos todos. Eu ganhei, eu não sei se eles ganharam, porque eu não posso falar por eles, mas eu claramente ganhei, porque ganhei muito com a proximidade com todos. A proximidade que eu ganhei com todos eles fez com que eu crescesse muito mais como ser humano, que eu acho que é uma das coisas, para mim é a coisa mais importante. Para mim, a gestão de um líder passa, não digo exclusivamente, mas muito pela inteligência emocional, e nós temos esta capacidade de nos colocar do lado do outro. É uma coisa que nos facilita a vida em tudo, porque de facto nós não vamos tomar nenhuma decisão, se tivermos capacidade de o fazer, que vá prejudicar o outro, e depois o sentido de responsabilidade perante a empresa, que é, eu não posso tomar uma decisão que vá contra aquilo que é a minha empresa, a entidade para que eu represento. Se eu tiver essas duas consciências, a consciência de quem está à minha frente e a consciência dos valores que eu represento, acho que as coisas se tornam fáceis a partir daí, não é? E eu ganhei muito com essa proximidade. Não sei o que é que eles ganharam. E até a nível dos clientes, isso deve ter tido um impacto positivo, não é, Magda? Ou seja, no teu contacto com o cliente. O contacto tornou-se um contacto muito mais fácil. Por incrível que pareça, eu vim parar as vendas quando acabei a faculdade. O primeiro emprego que tive foi logo nas vendas, foi na Xerox, e toda a gente dizia que era o sítio onde eu tinha menos hipótese de ir parar, porque de facto eu não ia beber um café sozinha, eu não entrava num café sozinha, e fui evoluindo com as vendas como ser humano, fui evoluindo com o contacto com o cliente. Após esta fase em que eu me libertei de muitas coisas, é muito mais fácil. Eu não consigo dizer que já estou imune aos nervos perante uma reunião difícil. Eu acho que ninguém está. Não estou. Por isso é que somos humanos, não é? E a parte emocional estará sempre presente, não é? Mas isso também é a característica que nos define, não é? Ou seja, se nós dissermos às pessoas, olha, eu até estou um bocadinho nervoso para esta reunião, mas vamos lá. Eu acho que isso humaniza a reunião e a pessoa começa-nos a ver, se calhar, com olhos diferentes. O que é que tu achas? Certo. Acho que sim. É a mesma coisa que aquilo... dizermos que estamos nervosos humaniza a reunião, torna-nos próximos, da mesma forma que aquilo que eu tento incutir aos vendedores digo exatamente ao cliente o que é que precisam. Porque às vezes esquecemos-nos de fazer isto e o cliente não sabe o que é que nós precisamos. E pedir não custa. Um dos chefes que eu tive dizia, peçam, perguntem. E depois ter a capacidade de, se o cliente nos responder, eu não posso dizer, não há qualquer problema, é andar para a frente e seguir em frente, porque ele não pode dizer. Mas também eu hoje não tenho qualquer pudor em dizer, eu estou nervosa ou este processo para mim é difícil, é complicado. Aliás, passamos agora uma fase de transição de contas entre equipas, e às vezes que eu falei com os clientes, eu disse-lhes, este processo para mim também não é fácil, é um processo difícil, e eu acho que a partir daí as defesas baixam e nós conseguimos falar de outra forma uns com os outros, não é? Sim. Quais seriam aquelas 3 características que tu achas que já as disseste, mas agora verbalizando, 3 características que tu achas que um líder deve ter atualmente, nos dias de hoje?
Sabes que eu pensei que, sendo este um podcast de liderança, ao tentar preparar-me psicologicamente para ele, pensei, esta pergunta vai acontecer. E aconteceu uma coisa engraçada, que é, aquilo que eu espero de um líder para mim é diferente daquilo que eu espero ser um líder para a minha equipa. Ok. E eu acho que isso tem a ver com a fase em que nós estamos. Para mim, o que é que eu procuro num líder? Eu procuro alguém que me inspire, eu procuro alguém que me ensine e alguém que me considere. São as 3 coisas que eu procuro. Fantástico. Eu quero aprender, eu quero crescer, eu quero, em determinado momento, pensar, esta pessoa pensou de forma diferente daquela que eu penso e eu aprendi e eu cresci com ela. E depois quero que ela me considere. Várias vezes me dizem ao longo da minha vida profissional que basta uma palmadinha nas costas para me gerir. E em boa verdade é mesmo isso, não é? Aquela palmadinha, aquele conforto de dizer eu estou a ver o trabalho que estás a fazer, para mim é o suficiente. Para a minha equipa, que eu acho que o estado de maturidade deles é um bocadinho diferente do meu. Eu quero ser o líder que lhes dá suporte, eu quero ser o líder que os une, eu quero ser o líder que tem capacidade de inteligência emocional para que os entenda. E depois tem que ser o líder que lhes dá condições para desenvolverem o seu trabalho. E é um trabalho que às vezes não se vê, que é, há todo um trabalho de bastidores que permite que a equipa funcione, que é o líder que eu quero ser. É quase que tornar-me eu, como líder, um fator higiênico. Parece pouco, mas não é pouco. Não é pouco. Porque só se irá sentir a falta um dia que esse papel desapareça. Sim. Por isso, desculpa dar-te assim duas visões, mas de facto são duas coisas... Fazem todo sentido. O patamar em que tu estás já é diferente e, portanto, aquilo que tu queres, que tu necessitas pode ser completamente diferente daquilo que as pessoas que estão mais abaixo precisam. Está tudo certo. Eu estou a fazer... O que é que eu descobri com o curso que fiz nos Estados Unidos? Sim. E que eu tenho uma sede enorme de aprender. E então, neste momento, estou inscrita em mais 4 cursos. E um deles, todos em universidades americanas, e um deles é sobre o well-being. E eu estou fascinada com o estudar a felicidade. E eu, de facto, estou na fase em que eles dizem que aquilo que nos traz felicidade é a experiência. Não é o ter, é a experiência. E eu não posso dizer que as pessoas que estão comigo já estão nessa fase. Acho que ainda é muito premente ao criarem a sua vida pessoal, sentarem numa fase de maturidade, para eles ainda é importante o ter. E por isso é que, como chefe, como líder, eu acho que há aqui uma grande diferença. Eu, de facto, estou na fase em que a felicidade é-me dada, eu consigo tê-la pela experiência que eu tenho, pelas experiências que eu passo e pela aprendizagem que eu tiro das coisas e pelo poder partilhar. Vou estar aqui contigo a partilhar é algo que... Estou a adorar a tua história. Eu até costumo dizer que não passes pela vida, vive a vida, não é? Nós às vezes passamos pela vida e às vezes este trabalho que nós criamos, este piloto automático, trabalho, casa, trabalho, e esta pandemia veio desconstruir se calhar um bocadinho isso, não é? Às vezes estávamos a passar só pela vida, não estávamos a viver a vida, não olhávamos, não tínhamos essa consciência que tu falaste, se calhar eu tomei com a doença, eu tomei consciência de mim e aquilo que eu realmente queria, qual era o meu propósito, o que é que me fazia feliz, né? E ainda há muita gente que está completamente vedada, parece ter uma venda e não vê isto. Concordas? Concordo, isso até se sente em casa. Nós passamos de um momento para o outro, estamos muitas horas com a nossa família, não é? Estamos muitas horas com a nossa família. E quando as pessoas não estão programadas para viver de facto as coisas, é natural que essa vivência num espaço físico tão pequeno se torne difícil. Não foi o caso. Também o querer experienciar, vivenciar coisas também nos trazem dissabores. Eu também nesta abertura toda também já fiz escolhas erradas e às vezes tenho uma ânsia tão grande de viver as coisas e faço com isso erros, mas graças a Deus tenho tido perto de mim pessoas, e eu falo disso do meu agregado familiar, falo principalmente do meu marido,
pessoas que me têm dado até apoio nesses momentos em que eu achava que devia viver de forma diferente ou devia experienciar tanto de forma diferente. E por isso, aquilo que se eu tivesse que... Não vale a pena dar conselhos a ninguém, mas de facto a vida tem que ser vivida. Tem que ser vivida. E mais vale uma experiência que nos traz um dissabor e nós aprendermos com esse dissabor do que não fazer nada, do que passarmos nesse marasmo que é casa, trabalho, trabalho, casa, e não procuro. Eu, antes de aparecer o Covid, cá em casa tínhamos o lema de todas as semanas vamos experienciar uma coisa diferente. E uma coisa diferente não tem necessariamente que ser uma coisa com muita importância. E até seria giro, Magda, não sei se partilhas, até seria giro na própria empresa fazer isso, ou seja, de vez em quando as pessoas irem passar o chamado um dia com ou uma manhã com outras pessoas da empresa para ver o que é que está a acontecer. Nós temos isso, nós tem isso, muito para acolher as pessoas novas, não tanto para depois, para quem já está há mais tempo, mas para mim é uma excelente ideia, que é de facto, ou então percebermos que tipo de experiência, a experiência não tem que ser grande. Eu vou dar aqui o exemplo, estarmos os 4 cá em casa, na cozinha, a fazer um bolo, que muita gente faz, ou experimentar, vou eu voltar à alimentação, mas experimentar uma comida, experimentar comer sem glúten, que é um desafio grande. Há pequenas coisas, fazer um jogo de tabuleiro. Sim, sim. Olha que alimentos, agora nesta fase em que as pessoas, a nível de defesas, podem estar mais baixo, o que é que tu aconselhas para aumentar as defesas, a imunidade? O que é que tu aconselhas a nível de comida? Eu acho que todos nós devemos fazer, nesta fase em que estamos mais fechados em casa, fazer uma alimentação saudável. E aquilo que eu noto, que eu insisto para que toda a gente faça e que note que as pessoas têm muita resistência, é acabar com o açúcar. Toda a nossa energia muda quando nós acabamos com o açúcar. Eu, neste momento, faço um jejum de 17 horas, quer dizer que eu, a partir das 5 da tarde até às 10 da manhã do dia a seguir, eu não como, mas o meu nível de energia está no auge. Eu nunca tive tanta energia como agora. Eu vou correr fazendo um jejum e eu estou ótima. Por isso, não tanto olhando para aquilo que a inflamação ou a desintoxicação alimentar passa por nós não comermos glúten, leite, ovos, soja e milho. É assim que se faz uma desinflamação. Faz isto durante 21 dias porque está cientificamente provado que os 21... Que é toda a experiência que há associada ao hábito, não é? Que é perder o hábito ou ganhar um hábito novo. Sim, sim. E se a pessoa, por exemplo, está muito habituada ao açúcar, portanto, está muito habituada ao paladar do doce, substituir por mel, por exemplo, faz sentido ou não? O mel é um excelente substituto do açúcar, no entanto, o mel tem propriedades curativas e por isso nós devíamos guardar o mel para utilizar quando fazemos um chá, naqueles dias em que estamos com uma grande constipação, ou quando queremos fazer um xarope caseiro de cenoura ou de cebola. E por isso o mel, sendo um excelente substituto para o açúcar, deve ser guardado para momentos também em que nós associamos às suas propriedades curativas. Aquilo que devemos usar é a geleia de arroz, é o açúcar de coco. Esses são os melhores 2 substitutos hoje em dia. Mas o açúcar, eu desafio a toda a gente que nos ouvir e desafio a ti, Filipe, que procurem na net o impacto do açúcar. O açúcar no nosso cérebro tem o mesmo impacto ao nível da satisfação que a cocaína. E se as pessoas perceberem o que é que está a acontecer com o açúcar, nós estamos viciados no açúcar e o açúcar é só um dos maiores contributos para o aumento das células cancerígenas. E por isso, viver sem açúcar, e viver sem açúcar não é viver sem fruta, na minha perspectiva, porque essa é muito fundamentalista, é não comermos nada onde se acrescenta açúcar branco e não comermos nada que nós sabemos que é feito com açúcar branco. Esse é para mim o maior desafio. E há um outro que é comam vegetais e fruta. Nós devemos comer 5 doses de vegetais e fruta durante o dia e as pessoas não percebem a importância que isso tem, o nível de saciedade que nos dá e a importância que tem ao nível do corpo.
o bem que nos faz comer fruta e legumes. Por isso, eu diria que se eu pudesse resumir em 2 coisas ou 3 coisas, é comam fruta, comam legumes e não comam açúcar. Depois temos toda uma história sobre o leite, que ela é complexa e que não é válida para toda a gente, a comunidade médica. Mas fica aqui, quem quiser te contactar, pode contactar nesse sentido, não é? Claro que sim, claro que sim. É engraçado que eu tenho pessoas no Instagram e no Facebook que eu não tinha antes desta vida, era uma info excluída das redes sociais, comecei apenas por causa disto. Tenho pessoas que me fazem as perguntas e que eu acompanho que eu nunca as vi. Porque acredito mesmo e o meu gozo está em poder saber, quando alguém que eu não conheço de lado nenhum me diz, eu mudei o meu estilo de alimentação porque passei a ver aquilo que tu dizias, ou há uma pessoa, que eu não vou dizer o nome, há um rapaz que me pergunta, eu já estou a fazer assim, já perdi 3 quilos, já fiz não sei o quê. Pronto, eu não sei quem ele é, também não me interessa, interessa-me ter impacto na vida dele e fazê-lo mudar os seus hábitos. Estás a criar a magia, não é? Estás a magia de ajudar os outros, não é? De contribuir para os outros. Essa magia da gratidão, que é uma gratidão para com os outros e também que nós também o queremos ter, eu acho que é uma magia tão forte que eu recomendo vivamente que toda a gente perceba que a alegria que nós temos a dar e também a receber gratidão é tão maior do que qualquer outra alegria que nós temos. Quando nós compramos um bem, a nossa alegria na aquisição desse bem, ela esgota-se no momento em que nós o temos. Sim. A alegria de nós termos mudado a vida de alguém. O meu pai era professor e eu dizia que eu gostava mesmo era também de passar um dia na rua e saber que eu mudei a vida daquela pessoa. E hoje em dia já estou a viver um bocadinho isso. Isso para mim é fabuloso. Olha, Magda, há alguma frase que te acompanha, aquela frase que tu gostas mesmo, que te acompanha de alguma forma ou não? Olha, eu escrevo uma... é uma frase simples, é que não há impossíveis. Não há impossíveis. E se nós de facto queremos, nós conseguimos. Podemos não conseguir aquela coisa que nós tínhamos a primeira ideia que era a certa, mas vamos, ao longo do processo, podemos ir mudando. Mas de facto não há impossíveis. E aquilo que eu acho que toda a gente deve pensar é que não há impossíveis, basta querer é o importante e acreditar e depois procurar ajuda, procurar apoio num coach como aquele que tu fazes, apoio num coach alimentar, apoio numa amiga, num amigo, apoio na pessoa que partilha a vida connosco. Eu, neste meu processo, o meu marido tem tido... Então, nestes 2 últimos, tem sido a pessoa com quem eu partilho tudo. E teres alguém que acaba por te controlar e dizer, então, hoje não vamos correr, temos que ir correr. É fazer-nos ir correr aquele dia que nós, se estivéssemos sozinhos, estávamos em casa. E por isso não há impossíveis. É acreditar e fazer. Devagar, passo a passo. A maratona que eu fiz, ela não começou sem o primeiro passo e ela não acabou sem o último. Boa. Por isso, é começar. É começar. Boa, fantástico. Não há impossíveis, é fantástico. Não há. Tens alguém a quem agradecer ou não? Oh, e tem tanta gente a quem agradecer. Primeiro, a quem está cá em casa comigo, sem dúvida. São os primeiros. Eu tenho 3 filhos e ao meu marido. São os primeiros. Depois, tenho tanta gente a agradecer, tenho pessoas a agradecer que estão hoje comigo, amigos que estão à minha volta, mas também tenho pessoas que ao longo da minha vida se cruzaram comigo num determinado momento e mudaram o rumo à minha vida. Eu às vezes costumo dizer que vou direitinha numa estrada e tenho como se fosse um carril de um comboio e aparece alguém que puxa lá aquele, não sei como é que se chama, aquela manete que muda o trajeto numa bifurcação, muda o caminho do comboio. E eu já tive várias pessoas que eu hoje não sei o nome. E por isso eu estou grata a todos, estou grata àqueles que estão comigo e estou grata a todos os que passaram, que eu às vezes nem o nome consigo dizer, mas que de facto mudaram a minha vida e fizeram de mim uma pessoa melhor e diferente.
Olha, temos aqui o Nelson Mota a dizer, um exemplo de mulher, né? O Nelson é um querido, o Nelson é um querido, eu adoro o Nelson. O Nelson trabalhou comigo, já Sim, saí, mas está aqui no meu coração. que É bom. um homem de gratidão, porque foi para fora ensinar crianças para um sítio onde mais ninguém vai e é sem dúvida um homem de gratidão. Que bom, que bom. Última pergunta era que frase, que é sempre, também a primeira e a última são sempre iguais. Não sabia. Que frase ou palavra deixavas a futuros líderes e às pessoas menos saudáveis? Até podes fazer aqui duas a futuros líderes e a pessoas menos saudáveis. O que é que querias, que frase, palavras querias, podes deixar a essas pessoas? Olha, acho que é relevante, quer do ponto de vista da saúde, quer do ponto de vista da liderança, que nós gostemos de nós. Foi Sim. aquilo que eu aprendi. E às vezes, quando eu digo às pessoas ponham-se em primeiro lugar, parece que há aqui um travo de egoísmo, mas não há. Não há. E a figura de estilo que eu dou é quando se vai para um avião e nós ouvimos alguém dizer que se vamos com crianças devemos pôr-nos a nós primeiro a máscara do oxigênio para poder ajudar. Eu acho que é isso, é fazermos isso no nosso dia-a-dia. Gostem de vocês, estejam bem convosco, porque a seguir tudo será mais fácil para os outros que estão à vossa volta, quer seja do ponto de vista alimentar, quer seja do ponto de vista profissional. Fantástico, fantástico. Olha, só para dizer, aqui também temos Andius, não sei quem é, que diz boa tarde a todos e um beijinho à inspiradora Magda. E temos a Carolina Costa também a dizer grande Magda e grande Nelson, também um grande orgulho. Okay? Muito São bem. que eventualmente... A Carolina é uma menina mais nova que o meu filho mais velho, mas que me tem ensinado tanto, com quem eu tive a experiência da maratona e estou aqui com a lágrima ao canto do olho e é um excelente ser humano. Que bom, que bom. Então um beijinho também para a Carolina. É verdade. Será uma líder inspiradora quando ela puder liderar alguém. Ainda é muito novinha, mas do ponto de vista da amizade, a mim já me lidera. Que bom. Magda, olha, terminamos. Muito bem, obrigada. Obrigada. Foi fantástica a tua história e espero que continues a inspirar aí muitas pessoas e principalmente a trazer também mais saúde e mais consciência às pessoas que te procuram. Está bem? Muito obrigada, Filipe. Então, obrigada. Fica bem, vamos falando. Adeus, vamos falando. Tchau, tchau.